Lembra quando todo mundo estava acampado em torno dos quartéis pedindo golpe? Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, porque as coisas eram assim. Intervenção militar já, golpe já. Aí o próprio governo golpista começou a dizer assim, ó, não põe golpe não, fala intervenção militar. Não, aí intervenção militar já, e de repente, não, militar também é golpe, põe intervenção federal. Quer dizer, eles ficavam mudando o nome do golpe, o apelo ao golpe, para ficar fingindo que era constitucional. Essa Constituição foi uma Constituição feita para criar no Brasil aquilo que acabou sendo criado, bem ou mal, nos governos Fernando Henrique e nos governos Lula 1 e 2, que era uma espécie de social-democracia dentro do possível, dentro do contexto da globalização. Foi para isso que foi criada. Então, assim, ela pauta uma intervenção do Estado no domínio socioeconômico, ela prevê uma intervenção, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, como ela trata de praticamente tudo, porque era esse o contexto, a ideia de conceito de Constituição dirigente, do Canutilho, o Supremo Tribunal Federal, como a Constituição trata de praticamente tudo, o Supremo Tribunal pode falar de praticamente tudo. Não é só o Supremo Judiciário pode falar de praticamente tudo. Essa Constituição é odiada. O que a direita quer, de um modo geral, o que ela gostaria é uma Constituição menor. O que a extrema-direita gostaria, na verdade, é de uma Constituição que não desse poder nenhum para o Supremo Tribunal Federal. Que desse poder só ao presidente da República, de preferência, se fosse sempre, eternamente, um presidente de direita ou de extrema-direita. Entendeu? Então, em última análise, o problema, eles fingem que não é, mas o problema é a Constituição. Entendeu? Tanto que todos os... E em geral é sempre assim. O golpe é sempre dado em nome da Constituição, dizendo que as autoridades constitucionais estão saindo da Constituição. Então o Jango saía da Constituição. O Jango estava saindo da Constituição e o golpe era para garantir a legalidade, era para garantir a Constituição. E a mesma coisa agora. Bolsonaro, né, e a turma dele dizendo que é o Alexandre de Moraes que está da Constituição, que é o Supremo que está da Constituição, que é não sei mais quem que está saindo da Constituição, que a eleição que foi o TSE que saiu da Constituição. Aí você dá o golpe e aí você derruba a Constituição em nome da qual você deu o golpe. Agora, a gente tem aqui algumas participações com as perguntas da audiência hoje tão complicadas, tudo de $1 milhão aqui, viu? Alexandre Henrique diz... Exatamente, o Alexandre Henrique pergunta, mas como tirar o controle do orçamento da mão do Legislativo fora via STF? Teria algum modo? Roberto Dutra vai pelo mesmo caminho. Flávio Dino tem atuado contra o orçamento secreto. Será o STF a instituição a reequilibrar isso? Será viável? E a Jade Barreto diz, eu só acho injusto que eles enfiaram parlamentarismo goela abaixo da população. Isso é errado e bem antidemocrático. Mas não é um parlamentarismo bastardo, né? É isso. Bastardo, não é o que ela diz aqui que é goela abaixo, assim, vai ser desse jeito. E o Lula acaba tendo que se submeter a isso, né, como a gente está vendo agora, e o Haddad é que sai prejudicado. Eu contesto um pouco esse enfiar um goela abaixo. Tá? Uma coisa que pode desagradar, chatear, etc, mas é o seguinte, nós não temos senadores, nós não temos parlamentares biônicos desde a redemocratização do Brasil. Esses caras que estão lá são as pessoas que foram eleitas para estar lá. Sim, eles têm representatividade. Eles têm representatividade. Essa representação está sendo distorcida de novo por esses mecanismos de compra de reeleição. Isso é uma coisa complicada, porque por incrível que pareça, a eleição de 2018, de Bolsonaro, e que renovou o Congresso, levou essa ultradireita, que se dizia que estava fora do Congresso, levou essa ultradireita para dentro do Congresso, levou essa ultradireita para os governos dos estados, e aí você resolveu, em parte, a crise de legitimidade da representação. Né? Porque ninguém se sentia representado, de repente esse pessoal todo entrou e você resolveu, em parte, a crise da representação, que foi uma coisa que o golpismo do Bolsonaro não percebeu. Aliás, ele demorou a perceber, porque ele tratava o Congresso como se fosse inimigo. Né? Agora, o problema é que, de novo, com esses mecanismos de recompra, você pode, de novo, estar falsificando a representação. Né? Mas, olha assim, voltando às perguntas de $1 milhão, não que eu queira ficar rico, porque eu acho que eu não vou conseguir responder. Eu também, talvez a nossa audiência não tenha $1 milhão para te dar, assim. Se alguém tiver, então eu não vou responder. O Pix a gente disponibiliza. Não, mas eu acho que tem umas encruzilhadas complicadas, por exemplo. Pode ser comprado com comida, tá, gente? Só para deixar isso claro, mas enfim. Depois a gente conversa que comida é essa. Não deve ser essa que tem aqui embaixo, não, né? Não. Tá muito baratinha. O que a gente tem umas encruzilhadas que são as seguintes, assim. Se você reelege o Lula, o governo continua minoritário. Eu estou imaginando que o Congresso continue conservador, tá? Porque ele compra a sua própria eleição. Você estica a situação de paralisia, ou de quase paralisia. Não é porque você vai continuar tendo um governo de uma ideologia, o Congresso de outro e o Supremo de outro. Um outro cenário é
você instituir, você vencer um presidente de direita. Vamos imaginar, que aí é um quarto cenário, não quero pensar nisso por enquanto, porque fica muito complicado, não consigo pensar tudo ao mesmo tempo, abre 4 telas ao mesmo tempo na cabeça, mas assim, vamos imaginar que seja um Tarcísio da vida, um Caiado e tal. Como é que esse cara vai governar? Sim, ele governa porque ele vai distribuir os ministérios todos. Aí esse impasse do tal do semipresidencialismo meio que é desfeito. Né? E um terceiro cenário vai ser realmente adotar um sistema semipresidencial, em que o Congresso passasse a ter responsabilidade, entendeu? Mas eu não tenho certeza se Agora, só um detalhe que eu esqueci. Eu não sei se, dependendo do presidente, ele ia gostar de estar nas mãos do Congresso. É isso que eu ia dizer. E aí eu não sei se, eventualmente, ele, né, se ele passa a ter uma tendência mais antissistêmica, ou no caso da quarta tela, você elege um presidente antissistêmico, que tem o apoio dos militares, aí você, de novo, tem uma tentativa de golpe. Eu não sei se você precisa necessariamente ser um presidente antissistêmico. Tá? Mas a questão é a seguinte, vamos imaginar, longe de mim que eu esteja desejando que seja eleito, mas vamos imaginar que um Tarcísio ou um Caiado, sabe? No caso que é um político profissional, um cara que está aí há 40 anos, né? Esse cara é eleito. Tá? Ele é eleito pelo eleitor de direita, não vai existir essa visão polarizada de Congresso e Executivo, e ao mesmo tempo ele não tem interesse em ser um presidente nas mãos do Legislativo, como você falou. Aí você vai ter, possivelmente, uma aliança com o Judiciário num modelo como que o Lula tem, tá? Mas com o respaldo de um eleitorado que é o mesmo eleitorado do Congresso. Então, o Congresso não tem como jogar com uma certa situação de nós contra eles. Mas o problema é que se um Caiado presidente, eu não vejo o que o Caiado vai fazer. O Caiado vai montar uma coalizão toda com esses ministérios. Sim, mas vai montar com o PP, com a União, com esse arenão que foi feito aí. Mas agora, esses caras vão devolver. Porque a questão, um problema que você tem no governo Lula, mesmo com ministérios, mesmo não entregando esses ministérios, etc., é que os caras concentram o poder por meio das emendas. Sabe? Poder é um negócio muito fácil de você dar e muito difícil de você retirar. Tá? Mesmo o governo de direita vai conseguir... não, vou entregar para você o Ministério da Saúde. Para que eu vou me estressar com o Ministério da Saúde se eu tenho as emendas? Mas aí é cada vez... Como aconteceu recentemente com o Ministério da Comunicação, né? Mas é diferente porque eu acho que o Ministério não é hoje tão importante. O Ministério da Saúde é um orçamento inacreditável. Eu sou montesquiano nisso. O poder quer sempre mais poder. Tem uma frase Montesquieu que fala, o poder tende a se dilatar indefinidamente até que encontre limites, entendeu? Então, assim, não adianta já ter poder, eles querem, todo mundo quer mais. Então, nesse caso, realmente eu vejo que talvez não houvesse problema, porque um Caiado da vida, um Tarcísio, não sei, Tarcísio é meio... Mas assim, não ia encontrar problema com o Congresso. Você viu que interessante? O Tarcísio foi lá dar o testemunho dele sobre a constitucionalidade do ex-presidente Bolsonaro, falou, ninguém perguntou, ninguém viu, todo mundo muito bem e tchau, não teve problema nenhum. Ele entrou e saiu muito, Xandão, porque todo mundo assim, esses caras jogam com esses caras do Congresso. Os bolsonaristas ficam endoidecidos com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um conservador. E é um conservador de mão pesada. Ele é o que, quando eu trabalhava no tribunal, você chamava de juiz de linha dura, entendeu? Mão pesada, entendeu? Então, não... Sim, trabalhei com alguns e eles fazem um jogo todo político também, entendeu? Lá dentro. Então, agora, o problema poderia acontecer, acho que em dois cenários. Primeiro, o sujeito tem um projeto qualquer e aí ele não consegue ter dinheiro ou não consegue ter poder suficiente para fazer por causa do Congresso. Cenário 1. Cenário 2, misturado com o cenário 1. Existe uma situação externa de incentivo ao autoritarismo. Um Trump, o Milley, de repente, não sei o que acontece com os vizinhos, não sei o que acontece com a Europa, e de repente parece que a tendência nova toda, que você tiver que fazer, exige o autoritarismo.
Entende? Aí você tem que, sei lá, fazer alguma coisa em relação às redes sociais, sei lá, o Supremo não quer fazer, ou o Congresso não quer fazer. Aparece uma situação que você tem que cortar o nó górdio. Aí aparece a pergunta da nossa espectadora aí, entendeu? E aí, como é que você corta o nó? Aí você vai ter que pegar a espada de Alexandre. Quer dizer, não o de Moraes. Né? O grande. Contextualizando. O maior ainda. Só contextualizando, o nó górdio era uma carroça que tinha na cidade grega da Ásia Menor, que era um nó que prendia a barra ao corpo da carroça, que era tão complicado que só a pessoa mais inteligente do mundo conseguiria desatar. Alexandre o Grande, na sua estratégia de conquista, sendo jovem, sendo arrogante, eu vou conseguir, eu quero ser reconhecido como o cara mais sábio. Ele passa horas olhando no nó, saca a espada e arrebenta. É o proverbial pensamento fora da caixinha. Né? Então, sempre que se tem uma expressão de uma solução radical para uma situação insolúvel, é um nó górdio que você vai resolver com um golpe de espada. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração. Acabou, porra!